Vamos lá? Bom, aula síncrona 12. Vamos falar um pouquinho de política regulatória, então, mais um pouquinho. Então vamos falar dos planos nacionais. Esse é o artigo dos planos nacionais. Vamos dar uma lidinha nele aqui. Meu texto sugerido, lembram da dinâmica do não paper 3, né? Meu texto sugerido que foi abordado na aula síncrona 11. Meu laserzinho. Meu texto sugerido cada parte pode desenvolver e implementar um plano nacional, baseado nas suas necessidades nacionais, circunstâncias e capacidades, para descrever as medidas que eles pretendem tomar para implementar sua obrigação, né, legally binding, legalmente, juridicamente vinculante, suas obrigações sob essa convenção. Qualquer plano deste deveria ser transmitido para a COP, Conferência das Partes, através do secretariado, tão logo ele seja desenvolvido. Uma parte pode, a qualquer tempo, ajustar o seu plano nacional para aumentar o seu nível de ambição baseado nas suas circunstâncias nacionais e circunstâncias e capacidades nacionais. Partes devem, no trabalho pertinente, no trabalho relevante ou associado aos parágrafos 1 e 2, esses dois aqui, levando em consideração os parágrafos 1 e 2, consultar os nacionais, as partes interessadas nacionais, para facilitar o desenvolvimento, implementação, revisão e atualização dos seus planos nacionais. As partes são encorajadas a colaborar e coordenar o desenvolvimento e implementação de planos regionais e subregionais, por estado, por região, até por cidade, para facilitar a implementação desta convenção como apropriado. O secretariado deve fazer planos nacionais. O secretariado deve fazer os planos nacionais submetidos pelas partes sobre esse artigo disponíveis publicamente. Todo mundo vai poder ver qualquer plano nacional. Então vai ser legal, vai ter um monte de estudos sobre planos nacionais, que é o caso dos que eu vou mostrar, do estudo que eu vou mostrar na sequência aqui. A Conferência das Partes pode adotar uma orientação em relação à implementação desse artigo. E aqui está falando aquele esquema que a gente viu muito na aula passada sobre o trabalho entre o fim dos INCs e o começo e a primeira COP. Pode ter um desenvolvimento de uma orientação para a preparação dos planos nacionais nesse meio tempo, via secretariado, imagina. Okay? Então esse é o artigo que fala dos planos nacionais. E sobre planos nacionais a gente vai falar sobre esse estudo comparativo, que é de 2021. Aqui tem um alerta que eu ainda não consegui resolver, que eu fui atualizar, eu sempre dou uma checada nos links. E esse link está fora do ar hoje, no momento da gravação desse vídeo. Mas o vídeo em que esse report foi apresentado está no ar, está funcionando direitinho. Deve ter tido algum problema com o Marine Leader Hub. Talvez tenha sido atualizado, eu preciso checar. No Google, eu tive várias dificuldades, não consegui pegar o link correto. Então, esse link aqui ainda não está funcionando, eu vou ter que atualizar vocês na aula. Então, para quem quiser ler esse plano nacional, vai ter que esperar. Então, na aula síncrona, eu vou resolver esse problema aí, porque hoje não achei nem a pau. Mas é isso. É um relatório muito legal, muito simples de ler, muito interessante, que foi comparando 9 planos nacionais de ação. Estão apresentados nesse vídeo, foram feitas várias perguntas, teve interação, então recomendo para quem tem interesse assistir esse vídeo também. Bom, então tá aqui. Então primeiro, os países, Austrália, Canadá, Chile, China, França, Gana, Indonésia, Suécia, Vanuatu, aquela ilha pequenininha que sempre aparece com bastante relevância na questão das mudanças climáticas, porque é uma ilha que periga desaparecer, porque ela tem muita possibilidade de ser, com o aumento do nível do mar, dela sumir. Então é uma ilha que o pessoal leva bastante em consideração
teve uma gravação do presidente ou do primeiro-ministro de lá, numa região alagada, fazendo um pronunciamento para mostrar o drama da ilha de Vanuatu, da região de Vanuatu. Bom, então tá aqui. Tem as datas dos planos nacionais de ação, ou seja, o pessoal está fazendo, não é obrigatório, né? Não tinha nem sombra de um tratado global ainda nessa época, mas tem os planos nacionais de ação contra a poluição plástica. Então tá aqui. Tem diferentes nomes, mas tá aqui. São planos nacionais de ação para conter a questão, ou para atacar a questão da poluição plástica. E a gente vai falar de vários aspectos. E esse trabalho foi muito legal porque ele fez uma comparação e nada substitui ler o report. Nada. Vale a pena dedicar um tempinho para isso. Tá tudo certo aqui, tudo. Então, beleza. Então, qual é o contexto que cada um deles abordou? Então, Austrália, poluição e a gestão do resíduo. Canadá, principalmente circularidade, assim como o Chile. A China, mesma coisa que a Austrália, poluição e gestão de resíduo. A França, principalmente resíduo marinho. Gana, aqui ó, tem Austrália, China, Gana, Indonésia e Vanuatu, todos abordando e endereçando a questão da poluição e gestão de resíduo. E por fim a Suécia, a questão do plástico como um todo. Então aqui está essa parte inicial do report que eu estou reproduzindo para vocês. É como qualquer revisão sistemática, né? Você primeiro faz um quadro da área. Então, isso que ele está fazendo aqui no começo. A Austrália, o objetivo é para abordar alguns tipos de poluição marinha e plásticos de uso único. Vocês vão ver a questão do plástico de uso único bem enfatizada aqui nesse report. Canadá, todas as fontes e tipos de plástico é o objetivo de abordar. O Chile, embalagem e fontes baseadas em terra, que também tem sea-based sources. China, todas as fontes e tipos de plástico, então não é só marinho ou terrestre. França, já foi aqui, cadê? Marine plastic litter from all sources, não era, foi a primeira vez. Gana, todos os plásticos baseados em solo, terrestres. Indonésia, primariamente fontes terrestres. Suécia, todas as fontes de plástico terrestre, todos os plásticos terrestres, parcialmente as fontes de plástico no mar. Vanuatu, todas as fontes de tipo de plástico. Então tem acho que depende do país, ou dependendo das associações atuando nas pressões políticas para abordar a questão climática, você tem diferentes abordagens, né? Acho que até uma questão de país com mais costa vai mais acesso ao mar, talvez vá lidar mais com poluição marinha, e quem não tem muito, poluição terrestre. Mas é isso, dá para ver que tem várias, e é uma coisa que a gente vai ver nas questões do tratado. Então, muitas especificidades já quando nem se falava de tratado, as abordagens são bem diferentes. E aqui é um sumário do que cada um tratou. Então, aqui tem alguns destaques que eu vou fazer. Então, primeiro, é um curso de microplástico, né? Então, tá aqui, ó. Microplástico. Austrália, o que ela abordou? O que ela citou especificamente? Obrigatoriedade de filtros em máquinas de lavar. Então, essa é uma das possibilidades de trabalho em Austrália, 2021, quando foi elaborado 2021, que está aqui. Ó. Ups. Tá vendo aqui? Por isso que eu vim para cá. Então está aqui a Austrália. Pesquisa. Canadá, França e Suécia abordaram que precisa pesquisar a questão do microplástico. Então, essa é a abordagem. Suécia, prevenir a entrada na natureza. Então, microplástico, algum plástico que tem formação de microplásticos, têxteis, pneu, qualquer coisa que você vê que está degradando no meio ambiente, tinta que está degradando, ou seja, controlar a presença de plásticos que são fragmentáveis ainda expostos. Plástico fragmentado tem que substituir, porque ele fica ali liberando microplástico. E apoiar, são duas coisas, prevenir a entrada na natureza e apoiar esforços regulatórios europeus. E por último,
Vanuatu, banimento de tipos de microplásticos, obviamente, principalmente os primários. Né? Bom, e aqui várias outras coisas que aí é um documento bem legal para quem está se preparando para quando o Brasil for fazer seu Plano Nacional de Ação. Que vai ser um momento bem importante para todo mundo poder participar bem. Então aqui, ó, quais foram os planos nacionais que abordaram análise de ciclo de vida, abordagem cross-setorial, né, setorial cruzada, passando por vários setores, prevenção da poluição, todos, ó, blá, 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 todos, passou reto aqui, todo mundo vê de verdinho, todo mundo com cheque. Cleanup, que são ações de limpeza, land-based sources, tá aqui, ó, maioria, e sea-based sources, ou seja, navio, outras coisas do mar, cargo, porto, eu imagino que entra no sea-based. Tá aqui, ó. Só Canadá, China, França, Suécia e Vanuatu. Então, Gana, Indonésia, Indonésia. Então, Gana, Indonésia, Chile e Austrália, não considerados sea-based sources, o que é uma surpresa, porque a Austrália, né, tem muito oceano ali. Beleza. Então, aqui é uma coisa interessante. Objetivos e... Objetivos, né? Objetivos dos projetos, dos planos nacionais de ação. Eu costumo traduzir objectives and goals do mesmo jeito. Então, são os objetivos aqui. Então, um resumo. Os objetivos primariamente quantitativos, objetivos primariamente qualitativos e se os objetivos correspondem ao contexto. Então, obviamente, esse aqui acho que todos, né? Porque são contextos diferentes e os objetivos foram traçados. Qualitativos, tipo diminuir. Então tá aqui. Vários qualitativos. Quantitativos, então, são 9. Quantitativos, 3. Tá vendo que aqui é um especular, um é complementar ao outro. Então, eu acho que essa é uma crítica, porque são 3 de 9 têm objetivos quantitativos. Vamos reduzir em tantos por cento, vamos aumentar a reciclagem em tantos por cento. São metas que você consegue medir, checar, confrontar, verificar o andamento, né? Se você tem algum tipo de verificação intermediária para suas metas. Você consegue trabalhar, ver se está funcionando, se não está funcionando, vamos fazer uma ação extra. Então, eu achei isso uma falha gritante dos planos nacionais de ação. Foi citado pelo cara do report, a gente vai ver nos próximos slides. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Então, nos planos nacionais de ação, eu acho que qualitativo é uma má prática. Ou até, dependendo das circunstâncias nacionais, pode até ser uma boa prática para se você considera que é muito difícil aprovar as metas quantitativas, então, pô, pelo menos as qualitativas, né? Mas não é o ideal. Porque se a gente quer reduzir o problema da poluição plástica, provavelmente a gente vai ter, aonde possível, ter que colocar metas quantitativas. As medidas e mecanismos que estão previstos em cada um desses planos nacionais. Então, marquei algumas coisas para a gente ver. Então, se a gente for ver tudo, né, nem é o objetivo. Mas eu selecionei algumas coisas que eu achei interessante para destacar. Então, esse aqui, ó, obrigações, ações para a indústria. Por exemplo, esquemas de EPR. O que é EPR? EPR é o Extended Producer Responsibility, ou seja, a responsabilidade estendida do produtor. Esse aqui é do plano, foi tirado do plano canadense. Então é a definição no plano canadense. Os esquemas de EPR são reconhecidos como um dos mais efetivos mecanismos para apoiar a criação de uma economia circular. Então, se você tem muito lixo indo parar em algum outro lugar, muito resíduo indo parar em algum outro lugar que não é o lugar adequado, como por exemplo o meio ambiente, você consegue rastrear de onde veio esse lixo? Então você vai chamar, olha, garrafa PET, muita garrafa PET indo parar. Chama o setor que usa garrafa PET e fala assim, galera, vamos ter que colocar uma taxa aí para limpeza, porque o produto de vocês está sujando muito. Aí tem o eterno debate, né? Ah, mas não somos nós. A culpa é de quem jogou, a culpa não é da indústria, a culpa é do consumidor.
E aí a gente entra nesse debate. Mas, em geral, eu acho que está se estabelecendo, eu acho que esse argumento, a gente já está vacinado o suficiente para esse argumento, que não é um argumento que a gente deve desconsiderar, mas o fato é que quem faz o design do produto é corresponsável também pela dificuldade de gerar aquele objeto, aquele material quando ele deixa de ter, quando ele passa da vida útil dele, quando ele vira resíduo. Então, eu entendo que no mínimo há uma corresponsabilidade, mas eu tendo a colocar a, muito menos culpa no consumidor e no cidadão, mas é verdade, a gente precisa ter o governo atuando para regular a questão do hábito ou do manuseio dos seus resíduos, né? Mas beleza, isso é um debate que a gente já fez na disciplina e podemos fazer de novo na nossa última aula síncrona. Beleza. Como uma abordagem baseada no mercado, competitiva. Não, deixa eu traduzir melhor. Como uma. Como uma abordagem baseada no mercado e competitiva para gerenciar o resíduo, reciclagem e descarte seguro de resíduos, de produtos e embalagens, esquemas EPR são considerados uma abordagem vencedora, uma abordagem pioneira, uma abordagem vencedora ou pioneira, mais vencedora, né? Uma abordagem líder para reduzir o resíduo plástico de uma maneira responsável e eficiente em relação ao custo. Então, isso é o PR. Essa é a definição de PR do Plano Canadense. Aí, bom, só para citar, regulação de produto, por exemplo, ecodesign, aí estão quase todos menos um. Requerimento para conteúdo de reciclagem, quase todos não querem, menos três. Que citam, não quer dizer que tem objetivo quantitativo para isso, mas pelo menos cito. Gestão de resíduo, todo mundo. Cleanup, todo mundo, menos três, então 6 de 9. Banimento de descartáveis, todo mundo, menos um. Gana, ok? Lembrando que Accra, capital de Gana, recebeu. Tem uma relação muito íntima aí com resíduos complicados, porque foi Accra, junto com Guilherme na China, que receberam a predominante porção dos resíduos eletroeletrônicos do mundo durante décadas. Então, tem uma relação complicada ali com o lixo. Então, banimento dos descartáveis, só Gana que não colocou como medida. Paraná, regras, procurement rules. Eu entendo isso aqui como regras para regulação do sistema regulatório. Então, prevendo regras para a gente fazer isso andar, tem 3 que querem, 9 que não citaram. Determinação de padrões, 3 que não querem, 6 que querem. Requerimentos de rotulagem, que tem a ver com a transparência química. Ó, tem uma tendência aqui em 2021, esses planos são anteriores a isso. 5 não mencionam e 4 mencionam. Eu acho que hoje isso aumentaria. Eu acho que esse requerimento de rotulagem, para a gente saber o que tem dentro de cada um, o plástico, isso a gente já tem um pouco mais, e as substâncias químicas dentro do plástico, eu acho que isso já é. Eu chutaria, arriscaria que seria invertida aí, que a gente teria mais países mencionando isso pelo menos. Incentivos, taxas, impostos e taxas. Tá? Tá aqui. 4 citam, 5 não citam. É legal, né? Eu gosto dessa questão das tendências, principalmente pelo grosso dos consensos aqui, ó. Obrigações e ações para o governo, todos. Gestão de resíduo, todos. E quando a gente olha a regulação de produtos, quase todos. Banimento de descartáveis, quase todos. Então você consegue ver tendências, né? Eu acho muito legal isso aqui. Continuando, né? Porque aqui a tabela 9 ela é grandona, então aqui é a continuação. Limpezas, quase todos. Educação e aumento da conscientização, todos. Então, cleanup, quase todos não. 3 de 9, ou seja, um terço. Não querem. 2 terços
estão abordando essa questão. Currículo de escola pública, eu achei. Aqui, ó, aumento da conscientização, todos preveem. Agora, currículo da escola pública, que eu acho assim, fundamental para aumentar a conscientização, só 2 que citam. 7 não citam. Muito louco, eu achei. E nenhum aqui, Indonésia e Gana. Nenhum da Europa. Achei, achei interessante isso aqui. Pesquisa, todos citam, menos Vanuatu e Indonésia. Envolvimento da sociedade civil, está aqui 4 a 5. Isso aqui é uma coisa que é citada aqui. Responsabilidades e funções das divisões intragovernamentais. Isso é citado depois na parte de boas práticas, vou falar mais adiante. Aí, mais adiante, para quem achou estranho esse item, vai ser explicado mais adiante. Seguimos. Monitoramento e reportagem, né? E os relatórios. Isso aqui eu achei muito louco. Timeline concreta de implementação. 3 tem uma timeline, 6 não tem. Eu acho muito louco isso. É como se eu tivesse, na minha resolução de ano novo, falasse assim: vou perder 10 quilos. E não falasse que é nesse ano. Vou perder 10 quilos quando der. Quando que eu vou perder 10 quilos? Posso falar aqui que eu fiz essa resolução de ano novo há 5 anos atrás e eu ganhei 10 quilos. Não coloquei prazo, não vou fazer. Então, isso eu achei bem, bem doido. Mecanismos de reportar o que tem sido feito e obrigações. Então, mecanismos de obrigação e de reportagem nesse sentido de ter que reportar, ter que publicizar o que está sendo feito, para o governo, não tem consenso. Para a indústria, não tem consenso. Mecanismo de monitoramento, 6 de 9, 2/3. Esse aqui eu achei também. Eu mudei de slide? Não. Tudo certo aqui. Esse revisão de meio termo, fundamental. Precisa ter uma revisão de meio termo quando você tem, principalmente quando você tem prazo. Porque senão você não consegue ver se está indo bem e só no fim do processo você vai ver se andou. Então, no meio termo, você tem como corrigir rumos. E olha aqui, ó. Revisão de meio termo só tem na Indonésia e Vanuatu, que são 2 dos 3 países que citam a implementação de uma linha do tempo, de um conjunto de prazos para a implementação. Agora, o Canadá, que prevê timeline, não prevê midterm review. Então, questionável, né? A timeline. Mecanismo de revisão final, onde você tem uma data específica, tá aqui, 3 contra 9, tem, 6 não tem. Indicadores de follow-up, quer dizer, quantitativos, né, de follow-up, de performance, só 3 de 6. E não são os mesmos, são quase os mesmos da linha do tempo de implementação concreta. Ok? Seguimos. Arranjos institucionais e administrativos, que a gente chama aqui, talvez, seria parte do que a gente chama de, não somente, né, mas parte do que a gente chama de governança. Estabelecimento de novas instituições, ou seja, vamos fazer, acho que a França fez, e não está a França marcada aqui, mas a França fez um ministério do meio ambiente, né, ou da implementação de medidas. Tem um ministério que não é o Ministério do Meio Ambiente, tem um ministério adicional, acho que, para essas questões. Ou você pode constituir uma nova empresa regulatória para essas questões dos planos nacionais da poluição plástica, ou se não a instituição, uma secretaria nova, um departamento novo numa instituição já criada. E aqui não, só tem Gana, Indonésia e Vanuatu, nos outros países não tem nada disso. E aqui deveria ser o espelhinho, não é? Aqui as instituições existentes hospedam um corpo dedicado. Aqui, ó, França e Suécia.
o resto não quis. Então, a rigor, a soma desses dois, ou seja, alguma coisa nova eles vão colocar, tá 5 contra 4. Então, algum tipo de organização formal vai ser implementado. 4 não previram, 5 previram. Custo, estimativa de custo, só Vanuatu. Ninguém colocou estimativa de custo. Acho que é meio caminho para dizer que talvez tenha sido um plano nacional para inglês ver. É preciso ter estabelecido isso, né? E esse é o tipo de coisa que esse relatório faz. Quais são as boas práticas para um plano nacional de ação? Acho que e tem alguns artigos na literatura também discutindo planos nacionais de ação, não só para a poluição plástica. Então, acho que é uma boa literatura para quem pensa em se envolver com esse tema, caso a gente venha aprovar o Tratado Global contra a Poluição Plástica. Vamos aí torcer para o pessoal que está indo para Busan. O pessoal está indo viajar agora. Compromissos financeiros, só Austrália, o resto não citou. E a divisão, de novo, aqui ó. A divisão foi citado aqui, medidas e mecanismos. E a divisão aqui arranjos institucionais, também não, aqui não está tão ruim. 3 estão prevendo, 6 não previram. Show? Aqui uma análise comparativa de algumas coisas, com mais detalhes, tem muito mais no report que eu sugeri para vocês lerem. É um bom report para ler, para quem é da área, para quem não é da área, uma literatura bem legal. Está em inglês, mas é um inglês bem legal, a escrita não é tão técnica, é para abranger mais, um público maior mesmo. Então aqui, implementação de linhas de timeline, né, de linha do tempo aí para fazer acontecer. A gente já viu os que não incluíram. Quem incluiu? Canadá. Prazos para terminar todas as ações que foram implementadas foi colocado. Um prazo preliminar, prazo que você pode mudar. Aqui, ó. Indonésia. As ações das listas para serem tomadas, por quem e o ano de início e término. Legal. Vanuatu, lista do ano de início e do término de cada ação. Tá bom. E o resto não pôs. É o que eu acho que assim, é bem assim, questionável. A obrigatoriedade para a indústria relatar o que tem feito pela sociedade. Só Canadá, China e Indonésia. Então, esquemas de relatório para produtores de conteúdo reciclado em plásticos. Conteúdo de reciclados nos plásticos. É isso que está sendo pedido para o Canadá. No Plano Nacional de Ação do Canadá, daquela época, desse estudo de 2021. Então, se ele foi atualizado, isso não foi contemplado aqui. Estou relatando o estudo de 2021. China, sistema de publicização, de publicidade, ou seja, de relatórios para o uso e reciclagem de single-use plastic products. Eu ia chutar single-use products plastic, mas tá bom, single-use plastic products. Então é só para uso e reciclagem dos descartáveis. E na Indonésia, para os produtos plásticos e seu impacto ambiental sob o esquema do EPR. É aqui que tem a obrigação para a indústria, seria EPR para a Indonésia, seria uso e reciclagem de descartáveis na China e conteúdo de reciclados no Canadá. Bem pouco ambicioso, né? E não foi sob a influência do potencial Tratado Global, que não tinha sido nem aprovado nem ainda. Show? Seguimos. Regulação, tudo isso é selecionado. A comparação em mais detalhes está sendo feito para todos os temas, os tópicos que a gente falou antes. Não ia dar para falar de tudo aqui. Regulação do produto e requerimentos técnicos. Então tá aqui. Todo mundo vai banir alguns, parcial ou totalmente, produtos descartáveis, ó, todo mundo sub. Aqui, ó, por exemplo, Gana, só sub
bags. Então, sacolas descartáveis. Mas aqui é produto, aqui é sub, sem dizer o que, ban, extensive sub ban, Vanuatu, tudo. Então aqui todo mundo product, só bag para Gana e Vanuatu deu para entender para mim que é para tudo. Mas aqui, ó, ban on certain SUP products, são em alguns, então não é extensivo. Vanuatu é extensivo, acabou. Aqui em alguns, a ser determinado, e Gana, só sacola plástica. Aqui tem conteúdo Austrália e Canadá, conteúdo de reciclados, não, Austrália, Canadá e Chile. Chile também falou de design e China também falou de design. Tá aqui. Regulação de produto e requerimentos técnicos é o que tem nesses novos planos nacionais. Achei pouco ambicioso também. Para terminar planos nacionais, para a gente ir para Bangkok, tá aqui as recomendações. Então, primeiro, e aqui é legal que o report ele ainda cita quais são as coisas que precisam ter e quais são os bons exemplos. Então, estabelecer as medidas e ações para análise de lacunas é preciso ter, isso é defendido pelo report, e o bom exemplo disso é Vanuatu. Basear o Plano Nacional de Ação em medidas e em objetivos e metas quantitativas, os bons exemplos são Canadá, Chile e Indonésia. O resto precisa melhorar. Incluir ações concretas e timelines de implementação, bons exemplos, Canadá e Indonésia. Mas acho que foram um pouco ambiciosos. Mas do que tem dos 9, eu acho que o autor está apontando quais são os melhores desses 9. Claramente definir responsabilidades e planos nacionais de... claramente definir funções e responsabilidades da implementação dos planos nacionais de ação. China, Gana e Indonésia. E aqui ele cita especificamente China, porque China detalhou, inclusive, nesse Plano Nacional de Ação, qual é o ministério, o órgão regulador, dentro do ministério, o órgão regulador, qual é o departamento, qual é a secretaria, qual é a subsecretaria. Eles foram elogiados pelo nível de detalhe, porque eu acho que essa é uma boa prática para você estabelecer os responsáveis, porque aí, uma vez estabelecido quem é o responsável, você já vai ter que começar a trabalhar. Se você não estabelece quem é o responsável, pode ter um delay de trabalho para você estabelecer internamente quem seria responsável. Então, um Plano Nacional de Ação que estabelece isso, acho que ganha pontos, acho que vai na frente. Incorporar mecanismos de revisão final e de meio termo, Canadá, Indonésia e Vanuatu são bons exemplos, e eu acho muito importante ter o de meio termo. Incorporar requisição de reportagem, né? De relatoriar para ambos, governo e outros stakeholders relevantes, indústria, por exemplo. Bons exemplos, Canadá, China e Indonésia. Então tem aqui um conjunto de recomendações que eu selecionei, tem alguns outros, dessa análise de planos nacionais de ação. Então está aqui para vocês verem que é possível a gente começar a pensar em como a gente vai fazer o nosso Plano Nacional de Ação aqui no Brasil. Que vai ter que ser logo, caso o INC5 concretize algum tratado. Vai ter que ter um Plano Nacional de Ação. Bom, então tá aqui. Esse é o site. O site da reunião intersessional de objetivo aberto, né? Open-ended, de grupos de especialistas para 2 temas. O aspecto técnico das substâncias químicas em plásticos e o financiamento da implementação do Tratado Global. E aí, eu estou com o site aberto aqui e a gente vai dar uma caminhada pelo site. Cadê? Tá aqui. Aqui está o vídeo, né? Que eu falei para vocês que tem. Tá aqui o site. Tá aqui o comecinho, ó, que é o site que virou, que estava representado naquele slide. E aqui você caminha por uma série de questões. Aqui, ó, todos os documentos
que foram sendo atualizados, não estavam assim no começo da reunião, eles foram sendo atualizados conforme a reunião foi acontecendo. Eu participei dessa reunião, estou contando por causa dessa minha experiência. No grupo 2, que foi o grupo que eu participei, então aqui o primeiro é de financiamento. Então tem esses documentos. Tem o programa de trabalho, a lista dos experts que não estavam lá, Não estava lá no começo. Não, desculpa. Essa lista acho que estava lá no começo. O que não estava é a lista... Tinha uma lista que o pessoal reclamou muito. Cadê? Não, não tem essa lista. Aqui, o pessoal reclamou muito da ausência dessa lista. Quem são o pessoal técnico? Isso o pessoal reclamou. Beleza. Mas essa lista tá aqui e eu vou falar do pessoal técnico aqui. Então aqui também tem o programa, agenda, tudo que a gente fez nesses 4 dias de trabalho. E, inclusive, eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Deixa eu lembrar. Tá gravando, né? Então, eu queria falar de algumas coisas. Agenda e sumário de cada dia. Então, se vocês quiserem olhar... Opa, perdão. Vocês vão ver aqui, ó. 4A, 4B, 4C. O item 4 é o core da discussão. E aí, para cada dia, você tinha um resuminho. Que aí o pessoal reclamava. Ah, não falou disso, não falou daquilo. E ninguém tinha obrigação de falar. Mas vou explicar isso. Então, tá aqui as observações preliminares, o que eles olharam. Então, tá aqui 3, 4, 5 páginas. Tinha aqui as considerações do dia. Então é possível vocês verem como foi evoluindo. Depois disso tem o report, que vai ser a base. Eu vou me basear em alguns trechos do report para falar das tendências em relação só ao aspecto técnico. Não participei da questão do financiamento. Para quem tem interesse também, tá tudo aqui, inclusive o report dos co-chairs, que é o que vai... É esse documento que vai para o INC5. Então é o que vai contribuir. Eu queria falar da agenda do sumário de cada dia, compilação dos questionários pré-eventos. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver uma série de considerações feitas pelos experts, ó, é comprido, 186 páginas. Mas vocês podem ver, por exemplo, quais são os critérios, tipos de critério, quais critérios e tipo de abordagem baseada em critério ou baseada em não critério poderia ser refletido no ILBI, que é o instrumento Legally Binding, International Legally Binding Instrument, para a identificação e classificação de produtos plásticos. Então, tem essa pergunta que a gente teve que responder. Aí, ó, tá tudo aqui. Se a gente for ver, ó, esse aqui é um compilado das respostas. Então, tem até por país, ó. Brasil, o que o Brasil falou, o que o Chile falou, e tá aqui, ó. Tá tudo aqui. 186. Então, quem tem interesse até de saber como é que foi quais são os posicionamentos, pelo menos prévios a Bangkok, de cada país, tá tudo aqui. Mas assim, um documento compridaço. Mas tá aqui, tá bonitinho. E queria chamar a atenção para Technical Resource Persons. Eles produziram ao longo dos debates e conforme iam aparecendo demandas dos países do tipo, a gente queria que o corpo técnico pudesse explicar para a gente se vai ter interposição, se vai ter sobreposição, o conflito com outros MEAs, né? Multilateral Environmental Agreements. Aí o pessoal no dia seguinte eles preparavam o tema e explicavam. E aqui e é um material muito bom, porque o pessoal era muito bom mesmo. E aqui tá aqui, ó. Não, tá aqui embaixo. Technical Resource Persons, aqui é a lista, aqui pro grupo 1, grupo 2. Se você abrir esse aqui, que eu acho... Eu já tinha aberto antes? Não, tudo bem, tá aqui, eu vou abrir agora. Eu tinha aberto, mas fechou. Então aqui tem várias apresentações, isso aqui são 61 slides, são os slides que eles usaram, mas são de todos. Então essa aqui, essa apresentação das substâncias químicas nos MES foi muito boa. Foi uma senhora que costuma vir ao Brasil, a Kay, que encontrei na CETESB num evento. Ela vem aqui, é bem especializada no tema, responde tudo. Tive dúvida, 5 minutos depois caminhei para ela uma dúvida, 5 minutos depois estava no meu e-mail a resposta. Fantástico. Então, essa é a Kay, ó. Então a Kay já foi respondendo aqui, ó. Isso aqui, material lindaço. Quem tem dúvida, quem quer ver uma compilação legal, tá aqui no site.
é só caminhar aqui. Então, vários materiais muito, muito bons estão disponíveis, está aberto aqui, é do corpo técnico. Então, esse material foi justamente para guiar as dúvidas e eventuais dissensos que eram escolhidos para ser abordados. Então, nem tudo o corpo técnico respondeu. Tá bom? Então, esse é o site. Para quem quiser, tem muita informação adicional e costuma ter bastante informação adicional nos sites do INC5, dos sites anteriores do INC4, INC3, INC2, INC1. Quem quiser olhar as propostas dos países, o que está sendo discutido, já está tudo disponível no site do INC5, que começa já. Beleza. Então, alguns apontamentos que foram as minhas impressões, algumas impressões que eu tive dessa experiência. Então, primeiro, eu fui lá achando que ia ser um debate, né? Que ia ser um debate sobre a parte técnica. E não foi isso que eu falei para vocês, que é um conjunto de manifestações. Então, se alguém falasse uma coisa que alguma outra pessoa considerava uma barbaridade, você não tinha assim, mas de onde você tirou isso? Qual a referência? Não, tinha até assim, de onde tirou? A referência do fulano. Acabou. Não tinha muito bate e volta. Mas a referência do fulano, deixa eu pegar. Não é isso que ele está dizendo. Essa coisa, esse detalhe que você às vezes vai debater com alguém e vai nos pormenores, não havia ali. E depois eu entendi que não tinha como haver esse tipo de abordagem mesmo, esse tipo de modelo, porque senão não acaba nunca. E realmente tem um compromisso nesse tipo de evento de acabar, de chegar numa solução. E são muitos temas. Então imagina pegar miudezas. Você nunca vai resolver o problema macro. E é por isso que muitas vezes os artigos do tratado são, e o que me estranhou no começo, são tratados do ponto de vista macro. O micro vem depois, porque uma vez que você concordou que aquilo tem que ser regulado, a regulação vai entrar, os pormenores entram depois. Então eu aprendi isso, eu não esperava que fosse assim, mas depois eu entendi que era o melhor modo de fazer mesmo. Então era um desfile de manifestações e como eu disse, como está escrito aqui, ó, quando haviam aconteceu lá um país que falou uma coisa, o outro país num posicionamento abertamente contrário, né? Haviam dois grupos de pensamento bem distintos, questionou essa questão e perguntou se possível para aquele país, para o primeiro país, poder explicar a declaração que ele tinha feito, que é que uma determinada coisa seria simples. Falou, não tem como ser simples, queria explicar. Queria que explicasse, queria que tal país explicasse por que isso é simples, não tem como isso ser simples. Aí o país pediu o microfone, porque os co-chairs autorizaram, porque isso não é comum ter esse debate. Aí falou, olha, acho que é simples por causa disso, tal. Se houver necessidade de mais explicação, a gente faz uma bilateral. E isso era um termo muito usado. Então, quando você tem que eu coloquei aqui, sempre que havia um debate que não era direto, sempre que havia um debate que podia levar para réplica, tréplica e por aí vai, o pessoal parava e falava assim: para resolver isso, esses dois países marquem uma bilateral. E aí, quando era o caso de ter dois grupos que já têm um pensamento muito contrários, o pessoal nem marcava, né? Mas quando você tem o interesse de realmente chegar a um ponto comum, entender melhor uma outra posição, tentar achar um caminho do meio, aí os países marcam uma bilateral e resolve. Uma outra coisa que eu achei bem exótica também, como acadêmico, né, iniciante aí nessa coisa da diplomacia, de acompanhar a diplomacia, né, não sou nem iniciante em diplomacia, né, não sou diplomata, mas a questão é que os co-chairs, eles usaram, no documento, eles abordaram o que eles ouviram lá, mas isso não estava passível de discussão. O que eles acharam que eles ouviram, eles representaram no documento. Mas se alguém discordasse disso, eles já deixavam claro, tinha um co-chair lá bem direto, um cara muito, muito forte e educado nos seus posicionamentos, bem interessante de ver isso.
E ele já falava assim, não há nenhum compromisso, o que a gente acha é o que vai e acabou. E ele era bem, assim, cortava, quando ele via que a coisa ia degringolar para debate em miudezas, ele cortava bem cortado. E não tinha espaço do tipo assim, quando fazia o resumo do dia, no dia seguinte você tinha um tempinho para ler, e aí, mas vocês não incluíram tal manifestação. Não, é o nosso sumário e acabou. Ponto. Então não tinha esse tipo de espaço, não tinha esse tipo de pedido de revisão do resumo deles. E o que eu achava interessante é que, em geral, todos os dois extremos do debate reclamavam dos sumários, o que pode ser um indício de que eles fizeram um serviço ruim, mas também pode ser um indício que eles fizeram um serviço muito bom, porque eles podem ter achado realmente caminho do meio e quem está nos dois lados opostos não se viu plenamente representado ali no caminho do meio. Então, acho que é do jogo todo mundo reclamar ao máximo para tentar puxar o caminho que está sendo proposto mais para o seu lado, em vez de ficar bem no meio ou mais para o lado do pensamento oposto. Mas beleza. Então, essas são algumas das minhas impressões dessa primeira experiência. Então, agora, eu também fiz, como eu fiz no documento dos Planos Nacionais de Ação, eu fiz uma seleção de alguns temas que eu achei interessante tratar aqui. Então, primeiro, tem algumas tabelas, que é um documento legal de ler, esse report, recomendo, mas para quem tem o tempo, quem tem o interesse de saber mais, mas eu vou passar aqui sobre esses pontos, porque eu acho que eles abordam, pelo menos parcialmente, alguns dos temas que a gente falou durante a disciplina. Então aqui, ó, sobre aqui, análise de critérios, de abordagens baseadas em critério e em não critério, identificadas em relação com os produtos plásticos. Então, primeiro, nível de aplicação seria global ou híbrido, ou seja, não seria nacional. Esse é o que os co-chairs imaginaram sobre esse tema. Mas aqui, ó, ela continua, tá vendo? Então, tabela 1. E ainda continua para cá. Então, ela é grande, então são vários slides. Então, Global Binding. Então tá aqui, ó. Essa abordagem nesse tema para poder fazer análise de produtos plásticos. Aqui, ó, a listagem de produtos plásticos, levando em consideração um critério vinculante global para ser regulado, para esses produtos plásticos serem regulados, e suas respectivas time frame, linhas de implementação, tempo de implementação e exceções. Então, entender por que é importante as exceções. Porque sempre houve um debate se determinadas ações ou artigos ou obrigações ou regulações deveriam ser globais ou locais. Então, eu particularmente acho que determinados pontos devem ser locais e alguns devem ser globais. Mas aí a gente vai debater na aula síncrona. E aqui alguns destaques. Aqui, o critério global, então foi uma defesa dos co-chairs, o critério global poderia nivelar o campo de discussão, ajudar a abordar problemas transfronteiriços e guiar a inovação global. Há uma discussão sobre, quando você aborda isso, se isso não vai aprofundar. Coloco esse tema para vocês. A discussão é se isso não vai aprofundar as desigualdades. Porque toda vez que você fala, vai ter que ter desenvolvimento técnico. Os países melhor equipados para fazer desenvolvimento técnico mais rápido e melhor, eles vão sair na frente do mercado e vão vender essa tecnologia. Então, a parte dos experts do outro tema, de financiamento da implementação, ela é importantíssima. O trabalho do economista, do diplomata, aqui acho que é bem, talvez mais importante até, para permitir, do que dos técnicos como eu, para permitir que o tratado aconteça e que essas diferenças não sejam aprofundadas, né? E aqui parece muito bonito do jeito que está escrito, mas existe
quem questione isso. Então, é importante que as diferenças entre as economias não sejam aprofundadas com o tratado. Beleza, mas é claro que também, se você não pensar nisso, isso aqui está perfeito, está lindo, mas precisa ter cuidado com esses tropeços. E aqui um outro destaque: uma lista global inicial de produtos plásticos considerados mais problemáticos poderia ser desenvolvida, levando em consideração legislações existentes, levando em consideração as legislações existentes, também domésticas, e iniciativas voluntárias ou seguindo a abordagem da Convenção de Estocolmo. Okay? Então, por exemplo, produtos que levem obrigatoriamente alguma substância química prevista no Tratado da Convenção de Estocolmo já entra no problemático. Tem outro item do problemático que a gente vai abordar, vai estar com mais detalhes. Mas aqui já está iniciando que, para fazer uma determinada lista de produtos plásticos, poderia levar em consideração a Convenção de Estocolmo ou algum tipo de legislação já existente. Perfeito? Seguimos aqui. Outra coisa que eu gostaria de destacar: qualquer critério ou lista de produtos deve ter a capacidade de evoluir com o conhecimento relevante, inovação tecnológica e pesquisa. Ou seja, qualquer lista pode mudar à luz, ao sabor. Tá tudo certo com a gravação aqui, rapidinho, só para checar, tem um trauma. Ao sabor dos conhecimentos de fronteira, os conhecimentos que a gente tem. Quando o conhecimento muda, a gente pode mudar, pode aumentar a lista de produtos com problema e pode também diminuir. Algum produto pode sair da lista porque se resolver uma questão de um determinado retardante chama que está previsto na Convenção de Estocolmo e está sendo substituído por outro material. E aí o determinado produto que obrigatoriamente tinha o retardante chama acaba saindo da lista. Outra coisa aqui, ó, under an approach based on global lists. Então você tem uma lista global de algum outro mecanismo. Se você tiver uma abordagem baseada nessa lista global, você pode ter uma flexibilidade para adaptar as circunstâncias nacionais de algum país. Como exemptions, que a gente usou no slide anterior. Então, que estava aqui, né? And exemptions. Se você tem alguma circunstância nacional, isso aqui esse item dialoga muito com esse item. Global criteria, porque tem esse debate se é global ou local. E os co-chairs chegaram à conclusão de que pode ser global. É a leitura que a gente faz, né? E esse item global, por causa desses itens aqui, uma interferência aqui. Se preocupa não. Tá bom. E estamos tendo um compartilhamento de ambiente aqui para gravar. E então esse aqui, daqui para mais alguns itens para baixo, é a defesa do global. E para quem defende o local, você tem o mecanismo da exceção. O mecanismo da exceção permite que as circunstâncias nacionais sejam levadas em consideração. Então esse é um debatezinho que tem que acontecer. Tudo certo aqui? E por fim, esse aqui é legal. Todos aqui são importantes, eu tive que escolher alguns para discutir. Um corpo técnico-científico poderia ser mandatado para desenvolver critérios sobre a orientação do governing body, de um corpo de governo, que não é nenhum governo, nenhum país, mas seria alguma instância do tratado, do secretariado do tratado, e apresentar recomendações desse corpo governante para a decisão. Tal corpo governante, tal instância, poderia também avaliar produtos específicos e medidas de controle propostas associadas a esses produtos específicos, baseados nas propostas pelas partes. Tal corpo, tal governing body, tal instância,
poderia necessitar ser informada por uma corrente, ser informada por conhecimento corrente e em evolução. Então, o que a gente sabe agora e o que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Tem muita lacuna de conhecimento nessa área de poluição plástica, muita. Na aula em que eu falei do Plasticam, acho que ficou claro a quantidade de substâncias que a gente não faz ideia da toxicidade e que estão sendo usadas. Então a gente tem que aprender mais sobre o que a gente está usando e está tendo contato. Então, ou seja, aprendeu mais, você tem a evolução, você tem a flexibilidade, tudo isso tem que ser levado em consideração sempre. Tal corpo necessitaria, tá aqui, beleza, já falei. Tais processos também permitiriam evolução da listagem e dos critérios em função do tempo. Beleza. Então, está dizendo que vai ter que ter um corpo consultivo, técnico-científico, para a gente poder atualizar as listas e os critérios. Beleza. Então, aqui. Agora, na mesma tabela, análise de critérios e não critérios abordados. Então tem essa primeira abordagem global e tem agora outra. Global Criteria, aí ó, Global and National. No outro era Global or Hybrid. Então podia ser Global ou Global and National. Aqui, Global and National. Então não tem Global sozinho. Então aqui, dependendo da situação, vai ser global, dependendo da situação, vai ser híbrido. Aqui não. Aqui não tem nada que vai ser só global. Então, global criteria and or guidelines complemented by nationally determined measures, ou seja, critérios globais, critérios ou guias ou orientações globais complementados pelas medidas nacionalmente determinadas, levando em consideração circunstâncias nacionais. Então está bem claro que é global and national. E aqui tá também o nível de obrigação muda. Então são possibilidades. Aqui é mandatory e aqui é mandatory or voluntary. E aqui eu destaquei esse cara aqui, porque acho que tem muito a ver com o que a gente falou bastante. A determinação de produtos específicos para serem endereçadas, para serem abordadas, poderia acontecer no nível nacional, baseado em critérios acordados, em critérios ou orientações acordadas, levando em consideração circunstâncias nacionais, incluindo condições locais, tais como probabilidade de acabar no meio ambiente determinado produto. Então, por exemplo, um determinado tipo de produto, talvez assim, num país que controle muito bem o retorno das garrafas plásticas. A Alemanha controla isso muito bem, né? Em comparação, não é perfeito, mas acho que controla, tem um sistema bom, alguns outros países também. Os países que não têm controle nenhum da garrafa que vai parar no meio ambiente, talvez a garrafa PET pode ser um produto de preocupação para esses países, o que vai forçar a esses países a ter que desenvolver métodos para esse tipo de controle, em comparação com os países que não têm esse tipo de problema. Então pode ser que a garrafa plástica nesses países não vire um produto de preocupação, mas em alguns outros países possa virar. Então, a probabilidade disso acabar parar no meio ambiente é uma coisa que vai ser levada em consideração para condições locais. Padrões de consumo doméstico e implicações culturais. Legal isso aqui. Então, por exemplo, na África está tendo um problema agora absurdamente preocupante, que é o uso de sachê para beber água. Então, se isso virar uma questão cultural, não sei como é que vai ser, porque isso atrapalha demais. Eu não estou conseguindo imaginar outro tipo de questão cultural, mas eu vi quando começou a ter algum tipo de proibição dos critérios de plástico, critérios de uso de plástico, eu vi manifestações raivosas de gente falando: eu quero usar meu material descartável. Eu não quero ter um cotidiano em que eu tenha que lavar louça, por exemplo. Então, é uma questão cultural de um segmento. Então, pode ser alguma coisa desse tipo. Não consigo imaginar muito mais. Se vocês conseguirem imaginar questões culturais, coloquem lá no nosso Google Doc e vamos discutir isso na aula. Disponibilidade, acessibilidade e custo, né? A possibilidade de a gente poder pagar por isso, de alternativas, tecnologias ou substitutos. Então, a disponibilidade, acessibilidade e custo, baixo custo
de alternativas, tecnologias ou substitutos. Então, se um país mais rico tem maior possibilidade, maior probabilidade de conseguir implementar biodegradáveis que tem um custo maior, que tem uma dificuldade de processamento, esse tipo de, de alternativa, um país mais rico tem mais condição de pagar do que um país mais pobre. Então, um determinado produto que é problemático, que pode ser substituído por biodegradável, ali não é um problema, ali tem alternativa. Num país, então você tem o substituto, aquele produto problemático sai. Num país em que o biodegradável não é uma possibilidade por uma questão de custo, de infraestrutura, aquele material vai ter que continuar. Então, esse tipo de coisa tem que ser levado em consideração. Capacidade de gestão de resíduo, acesso à tecnologia acesso à tecnologia e práticas, incluído em nível local, e a possibilidade de melhorar o design dos produtos plásticos. Isso tudo podem ser fatores que vão influenciar a aplicação, o uso ou decisões que você vai tomar em nível nacional ou regional. Ok? Então são exemplos, achei que esse era o mais legal da gente discutir. Na mesma tabela, ações determinadas nacionalmente. E aí é só nacional, não é global. Mandatório ou voluntário. Então aqui, sob a abordagem bottom-up, de baixo para cima, do consumidor para cima, produtos para serem abordados e possíveis controles, medidas de controle, poderiam ser determinadas no nível nacional e refletidas nos planos nacionais de ação, levando em consideração circunstâncias domésticas e capacidades e fatores socioeconômicos, incluindo regimes regulatórios domésticos, padrões de consumo, acessibilidade, disponibilidade e custo, possibilidade de pagar das alternativas ao produto plástico. Peraí, frase muito comprida, é difícil. Nossa, isso aqui é uma frase só. Possibilidade de pagar das alternativas. Isso aqui tem que ser associado ao que a gente falou, tudo isso aqui, porque aqui tinha muita vírgula. Tecnologias e ou substitutos. Não, acho que vem daqui direto. Tecnologias e ou substitutos e capacidade de gestão e coleta do resíduo. Ok? E o outro, orientação poderia ser desenvolvida para facilitar o desenvolvimento de planos nacionais. Essa foi uma outra coisa que eu aprendi, acho que é um comentário que vale a pena fazer. Nesse evento em Bangkok, porque a gente imagina que cada país tem as condições mínimas necessárias para desenvolver e ficar de acordo com os tratados, mas tem países, por exemplo, que não tem um sistema bancário robusto ou legalizado o suficiente para poder pedir dinheiro, que não consegue ter acesso a um financiamento do Norte Global para um determinado outro, sei lá, para Acordo de Paris, para outro tipo de acordo que tenha previsão desse tipo de financiamento, os caras não têm nem um banco para isso. Às vezes tem Ministério do Meio Ambiente que não tem as pessoas especializadas, ou as pessoas especializadas não têm o domínio do idioma inglês. Então, você tem que ter a orientação, você tem que ter o apoio para a implementação. Então, não é todo país que tem os mesmos recursos para lidar com o mesmo acordo multilateral ambiental. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, isso ficou claro para mim, também foi um aprendizado. E a gente está até desenvolvendo, eu com alguns colegas, algumas ações para poder participar desse tipo de apoio para os países de língua portuguesa. Mas, assim, estamos pensando aí. Então, aqui, esse tipo de orientação é importante para poder ajudar os países a desenvolver seus planos nacionais, que poderia ser incluído como um set ilustrativo, como um conjunto ilustrativo de considerações e questões para ser usados pelas partes para o desenvolvimento das medidas no nível nacional. Beleza, então está aqui previsto. Aqui são todas, tudo isso aqui que eu estou lendo é recomendação dos co-chairs que fizeram esse report aqui, ó. Report of the co-chairs. É daqui que eu estou tirando tudo isso. Então são recomendações que... Cadê nós? Tá aqui.
que vieram justamente dos co-chairs que ouviram todo mundo durante 4 dias. Tabela 2. Visão geral dos possíveis parâmetros identificados para a identificação e classificação dos produtos plásticos. Então aqui, como que a gente vai fazer para identificar se o produto é problemático ou não? Impactos adversos da saúde humana ou do meio ambiente. Durabilidade e utilidade. Circularidade. Composição do material. Tem lá um material carcinogênico. Padrões, caminhos de fim de vida. Ou seja, o que você vai fazer com ele depois que acaba. Tudo isso pode levar em consideração, por exemplo, um material que impede a circularidade. Um material que não vai poder ser reciclável. Esse sai. Então, por exemplo, eu estava ouvindo hoje no podcast Ciência Suja, que saiu agora de plásticos, e estavam entrevistando uma moça de uma recicladora, e essa moça estava falando que garrafa d'água rosa, por exemplo, não serve para nada, não recicla de modo algum. A cor da garrafa de água pode impedir a circularidade de garrafas de água. Então isso torna, por exemplo, não precisa nem ser uma coisa química muito escandalosa de ter um produto cancerígeno. A cor rosa para garrafas de água impede circularidade. Então passa a ser um produto plástico problemático. Garrafa PET para água rosa é um produto plástico problemático. Pode ser, isso que eu acabei. Não é que eu estou dizendo isso, mas me parece que é. Mas essa pode ser uma decisão de um plano nacional de ação para poder determinar localmente o que é um plástico problemático ou não. Em algum outro país, se definiu-se que a garrafa rosa é o padrão por uma questão cultural, por exemplo, sei lá, o refrigerante Jesus do Maranhão, que é um refrigerante rosa. Pode ser que o pessoal fale, não, aqui a garrafa é rosa, porque sempre foi rosa, vai ser uma questão local. Lá se recicla a garrafa rosa, então lá não é um produto problemático, porque tem volume para garantir que ela seja reciclada. Se não tem um tipo de cor, um tipo de formato que impede que aquele produto seja reciclado para formar outros produtos e garantir a circularidade, impedir, diminuir a quantidade de resíduo formado, é um produto problemático. Então isso pode ser uma decisão local, pode ser uma decisão nacional. Ok? Então é isso que está sendo dito aqui. Evitável, então problemático, esses critérios. É a sugestão dos co-chairs, a partir de tudo que eles ouviram. Evitável e que está indo para o NC5 para participar da discussão. Evitáveis. Essencialidade. Não é essencial. A gente pode ficar sem. Beleza. Máscara descartável para impedir espalhamento de vírus. É essencial. Então, não é evitável. Agora, não sei. Embalagem de canudo. É essencial? Precisa? Não sei. Acho que não. Pode ser evitável. Então, aí, se não tem essencialidade, pode ser evitável. Tem designs alternativos disponíveis? É evitável. Se é evitável, então vamos tentar descontinuar esse cara aí. Tem alternativas e ou substitutos. Eu não tô conseguindo, não tá vindo a palavra para affordable, mas aqueles baratos, aqueles possíveis de serem pagos. Tá me fugindo. Me ajudem aí depois na aula síncrona. Ou lá no Google Doc. Disponíveis e de baixo custo, ou que é possível de ser pago, possível de ser financiado. Então, sim, tem alternativas que são baratas e que são disponíveis. Então, beleza, aquele produto plástico é dispensável. Ele tem substituição de arrependimento, tipo, vamos tirar o CFC para impedir acabar a camada de ozônio. Beleza, a gente tirou o CFC e entrou o outro clorado, que não é o CFC. É pior do que o CFC. É uma substituição de arrependimento. Então a gente já aprendeu com algumas outras regulações do passado. Então isso é um avoidable. Ok? Então, evitar substituições de arrependimento. Se ele é evitável, se a gente não tem problema com soluções de arrependimento, então ele é evitável, com alternativa.
Mas é importante, esse aqui acho que ficou confuso, é importante que a substância disponível, ou o produto disponível, a alternativa disponível, design disponível, não seja algo que a gente vai se arrepender depois. Então, eu substituí o produto plástico por um produto metálico. Aí, de repente, passa um tempo, esse produto metálico vai dar mais problema ainda por algum motivo X, por um motivo X. É uma substituição de arrependimento. Então, a gente tem que tomar cuidado com a substituição. Isso que está escrito aqui. E aqui, bem claro, não vou ler tudo, mas vou ler esse trecho. A visão foi expressa. A visão que foi expressa. A visão foi expressa. Peraí, deixa eu ler tudo aqui. A caracterização com problemático. A visão foi expressa, acho que essa visão foi expressa, que a caracterização como problemático e ou dispensável pode depender de circunstâncias ou contextos locais. Ok? Então, esse é um típico caso de que provavelmente não vai ser global. Tabela 4. Análise de abordagens identificadas para identificação, ficou esquisito, e classificação de químicos de preocupação em substâncias plásticas. A gente falou bastante disso, o Plasticam é sobre isso. Então, vou falar. Eu não vou ler os textos todos, mas só para vocês verem as abordagens. Isso a gente já discutiu em outras aulas. Então, abordagem no perigo, que é: tem uma substância cancerígena, problemática, tóxica dentro do plástico, não importa se esse plástico eu vou ser exposto a esse plástico, se ele vai estar biodisponível, a substância, né? Se tá tóxico, tira. Não é para usar. Porque eventualmente, o fundamento para isso é que com o advento, a consolidação, a inquestionável existência da poluição plástica, mesmo que você seja pouco exposto a um determinado plástico que vai ficar dentro do motor do carro, você não vai pôr a mão nele. Ou seja, você tem uma pouca exposição, então não importa se tem um aditivo muito tóxico. Mas como a gente não consegue gerenciar todo o resíduo formado, esse produto ele pode ter exposição ao meio ambiente ou ao ser humano quando ele virar lixo, já que a gente não controla bem o lixo plástico. Não controlamos. Acho que isso não é questão do debate, né? A gente tem a poluição plástica por isso, por causa disso. Independente quem é o culpado. O fato é que a gente não controla. A gente gerou esse problema global porque nós não sabemos controlar o resíduo. Quem é nós? Pode ser um debate. Então, independente, já que a gente tem a poluição plástica, não importa mais a questão do risco, que é o perigo mais a exposição. Então, é baseado no perigo. É tóxico? Então não pode pôr. Essa é a abordagem. Tem abordagem no risco, que a gente já discutiu. Ou seja, se você... E como eu mostrei na discussão do non-paper, o sectoral basis, né, a base setorial. Então pode ter alguma discussão para construção civil, mas não vai abordar veículo, para móveis, espuma de móveis, mas não vai abordar alimento. Então, de repente, porque a espuma tem muito retardante de chama, então para cada setor você tem uma especificidade. E aí é mais ou menos levar em consideração o risco e não o perigo. Tá ok? Então é um contraponto do perigo pelo risco. O risco envolve algum tipo de controle na exposição. Então, se o produto plástico que tem um produto perigoso não vai ficar exposto, é estrutural, vai ficar dentro do cimento, na construção, não vai ter problema. Esse é o argumento. Eu acho questionável, mas vamos discutir isso na aula síncrona. E aqui, a possibilidade de combinar os dois. Para alguns casos, o perigo, para outros casos, o risco. É possível também. A mesma tabela. Ainda tem a possibilidade de fazer a lista baseado nas regulações químicas existentes, que seria um modo fácil. Sim, já tem vários, considerando que esses 163 compostos químicos têm problema. Então pronto, vamos começar com esses. Depois a gente vai adicionando conforme as copies vão andando. Esse é um perigo, eu acho, mas é uma possibilidade. Porque eu acho que a gente tem mais do que os que estão previstos já
nas outras listas, como o Plastiquem mostra muito bem. E o último é a abordagem de grupo, que é uma questão que foi muito discutida lá em Bangkok. E que tem até um debate químico bem interessante aí nesse item aí. Ou nesse debate sobre a abordagem em grupo. Peraí, deixa eu só checar se está tudo certo. A questão é a seguinte: tem 10 mil substâncias que a gente não sabe, 10 mil e pouco, que a gente não sabe a toxicidade. E tem, acho que 20, tem algumas dezenas de substâncias que estão sendo avaliadas nesse momento. E o pessoal defende que a avaliação tem que ser substância a substância. Isso vai ser impossível de fazer em tempo hábil, porque se estão sendo feitas hoje análises de algumas dezenas e tem 10 mil na fila, aí a ideia é regular as substâncias químicas por grupo. Então a gente pode pegar o PFAS, é um grupo químico. E não precisa ser só grupo químico. A gente pode colocar como grupo algum tipo de toxicidade, como por exemplo reprodução. Abalou a reprodução de um determinado fulano, entra na regulação. Isso vai garantir que você aumente a velocidade da regulação das substâncias. E não é uma coisa que tem que ser definitiva. Todo tipo de regulação está sujeita a conhecimentos que vão sendo adquiridos, vão sendo obtidos, vão sendo desenvolvidos. Se você tem o banimento, ou regulação, ou phase out de alguma substância por agrupamento, mas há o interesse de algum membro desse agrupamento ser usado, o que se faz? Vamos estudar a toxicidade desse cara, que eu não quero que saia do uso, ou que ela, pelo menos que eu não quero que seja tão reduzido. Vou fazer um estudo mais aprofundado. E a indústria vai fazer esse estudo. Ou a indústria vai promover esse estudo financiado por algum tipo de implementação de financiamento para esse tipo de conhecimento sendo adquirido. E aí você consegue uma exceção, você consegue tirar, porque você conseguiu adquirir mais conhecimento sobre aquela substância. Eu acho, particularmente, eu sou favorável à questão do agrupamento, mas é um debate. O pessoal, particularmente como químico, nesse momento da discussão do agrupamento, foi onde houve mais acomodação de corpos em cadeira, sabe? Quando alguém faz algum tipo de comentário e você fala, nossa, meu Deus, do tipo, muita gente ficando revoltado com o comentário. Então, foi o momento que eu mais senti falta de ter um debate. Porque quando você tem uma sequência de manifestações, você está mais ou menos autorizado a falar o que te dá na telha, porque o questionamento ele é pequeno. Você pode ter, como reação à sua manifestação, uma manifestação contrária, mas você não tem essa dinâmica de falar assim, não, isso que você está falando, eu posso questionar nesse ponto, e indo a pormenores, né, quando você tem um debate acadêmico, mesmo que não aconteça também nesse tipo de pormenor num congresso científico, mas você tem isso quando você encontra alguém e vai discutir um paper. Você pode mandar um e-mail para a pessoa e falar assim, olha, tem uma discordância do seu artigo e eu gostaria de discutir esses tópicos. Você marca uma reunião e discute esses tópicos, e aí você chega no meio termo. Quando você submete um artigo, você tem esse tipo de debate com os revisores do seu artigo. Então, tem alguns momentos, tem algumas instâncias em que você consegue discutir pormenores. Lá foi onde eu senti mais falta, porque a vontade que deu é de falar assim, não, meu Deus, não diga isso. E às vezes eu posso estar errado. E se não tem o debate, para outra pessoa também me mostrar que eu estou errado, por mais que eu tenha ficado assim espantado, porque na minha formação o que foi falado não faz sentido, mas pode ser um problema da minha formação. Então o debate é necessário para a gente preencher as nossas lacunas e sair desse debate melhor, né? Mais completo, com uma melhor formação, né? Acho que a formação não para nunca. Mas ali não havia essa possibilidade. Então é mais uma questão de ver quanto mais rápido você quer ver a regulação acontecer ou quanto mais lentamente você quer ver a regulação acontecer. Isso na minha visão. Mas a gente debate isso na aula síncrona. Então,
Grouping Approaches foi um dos temas. Foram 2 momentos de muita intensidade. Abordagem de regular por grupos, para poder conseguir a regulação mais rápida que é necessária. E a reciclagem química. A reciclagem química foi intenso, foi forte, assim. O debate foi bem animado. Bom, acho que é isso. Beleza, acho que esse é o último, deixa eu ver. Mas aí a gente discute os pormenores na nossa última aula, penúltima aula síncrona. Última aula com conteúdo. Beleza, acabou. É isso. Nos vemos terça-feira. Valeu, pessoal.